Discutimos agora a situação na Alemanha. J.D. Vance, o vice-presidente americano, está no país. Ele participará da Conferência de Segurança de Munique, como dizíamos mais cedo no programa, um dos principais fóruns internacionais quando trata-se de defesa, e um momento onde chefes de Estado, muitas vezes também vice-presidentes, e em particular ministros e secretários da defesa se reúnem para a discussão de assuntos que envolvem a segurança global e a estabilidade. O mundo tem visto seu período mais conflituoso desde idos tempos, décadas atrás. Segundo a Universidade de Uppsala, desde a Segunda Guerra Mundial é o período mais conflituoso no planeta, com conflitos que vão desde a região do Tigré, na África, Israel, Ucrânia, Taiwan e por aí vai. Mesmo se viu tensão nas fronteiras brasileiras com a Venezuela. A Guiana é outra das possibilidades de conflito. É nesse contexto que acontece a conferência, mas de forma curiosa, o vice-presidente americano que ali está se reuniu com Friedrich Merz. Ele é um dos principais políticos alemães e tem a possibilidade de tornar-se chanceler com as eleições parlamentares que se aproximam na Alemanha no dia 23. Então estamos aí ao quê? 11 dias de eleições parlamentares na Alemanha que devem mudar o chanceler. Atualmente o socialista Olaf Scholz domina o posto. Merz é um direitista moderado, mas que em uma situação na qual a direita menos moderada, aí chame-se como quiser, mas a opção mais à direita, a Alternative für Deutschland, do partido AfD, tem ganhado proeminência, e o que mesmo chegou a ter seus líderes entrevistados por Elon Musk, etc., é esse tipo de contexto. E é nesse tipo de contexto que J.D. Vance se reúne com Friedrich Merz, o líder da oposição, logo antes de uma eleição. A gente tem mais para discutir sobre a Alemanha, para entender melhor o assunto. Eu convido agora Pacheli Lukvo. Pacheli é colunista aqui no Epoch Times, ele que morou por mais de uma década na Alemanha e também tem experiência com turismo histórico. Muito bem, consegue me ouvir, Pacheli? Perfeitamente, Marcos, vocês estão me ouvindo? Te ouço bem. Bom, vamos lá então. Primeiro, eu quero entender o quão relevante é e o que tem sido dito na imprensa em língua alemã sobre esse encontro entre J.D. Vance e Merz. Afinal de contas, é o líder da oposição logo antes de uma eleição. É um encontro que vem antes dele conversar com o chanceler alemão Olaf Scholz, às margens da cúpula da Conferência de Segurança de Munique, melhor dizendo. Por enquanto não tem tanta repercussão, porque é uma notícia bem recente mesmo, né? Então a gente tem visto chamadas simplesmente, a gente não tem tido notícia, mas não significa que seja algo menos relevante por isso. Muito pelo contrário, é um encontro extremamente relevante. Só para dar um contexto aqui, essa Conferência de Segurança de Munique é um dos eventos mais importantes geopolíticos que a gente pode dizer. Eu já estive em Munique na época que estava acontecendo essa conferência há uns anos atrás, e é um negócio impressionante, né, o aparato que é montado para a cidade funcionar. É realmente um negócio assim, gigantesco. Bom, mas é importante por quê? Porque sinaliza para o mundo que o Friedrich Merz, né, do CDU, o antigo partido de Angela Merkel, centro-direita, a gente pode chamar, ele já está sendo visto pelo mundo, de certa forma, como o novo chanceler da Alemanha, porque, de fato, o partido dele, o CDU, lidera nas pesquisas com cerca de 30% das intenções de votos das últimas pesquisas. E ele não vai encontrar somente o J.D. Vance, mas também vai encontrar o ministro das Relações Exteriores da China, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, né? Enfim, várias outras grandes personalidades aí dessa área geopolítica, digamos assim. E por que é tão relevante? Por que essas reuniões são tão relevantes? Primeiro, porque já sinaliza para o mundo, como eu já falei, que Merz ele é tratado como o novo chanceler da Alemanha a partir de 23 de fevereiro, essas eleições que você bem disse aí daqui a 11 dias, que vão acontecer na Alemanha, mas também, principalmente com o J.D. Vance, porque, de certa forma, reinaugura uma relação histórica do pós-Segunda Guerra Mundial, a relação entre a Alemanha e os Estados Unidos. A gente pode aumentar um pouco, né, dizendo que reinaugura a relação da Europa, que a Alemanha representa muito da Europa, né, com os Estados Unidos, principalmente depois da reeleição, né, de Donald Trump. Então é importante e relevante por conta disso. E, Pacheli, antes da gente prosseguir, eu queria que você trouxesse para o público um pouco mais de contexto a respeito dessa eleição. Claro, o CDU governou a Alemanha aí, desde que eu era criança, a Angela Merkel era chanceler, e todo mundo se acostumou a que parecia que ia ser a líder vitalícia. Claro, não da perspectiva autoritária, vinha sendo reeleita democraticamente para o posto, mas de fato se acostumou-se em ter o CDU à frente da Alemanha, e agora o CDU parece disputar um retorno ao poder em um contexto diferente, no qual, mesmo dentro da Alemanha, o AfD, que é o partido mais à direita, tem ganhado força. Então, qual é o cenário, o que é diferente no CDU agora, e qual a situação na possibilidade de uma participação do AfD no governo ou de influência do AfD nessas eleições, porque é um cenário que, me corrija se eu estiver errado, é muito diferente do que tem sido tendência na Alemanha, com sempre uma disputa entre socialistas e direitistas moderados em décadas recentes. É uma situação completamente diferente, a gente está num cenário completamente diferente, que a gente não vê já há muito tempo, né, partidos de centro, digamos assim,
ou se você quiser chamar o CDU de centro-direita, que não está, digamos assim, um partido de centro-direita se alinhando com vários outros partidos de centro-esquerda ou mesmo de esquerda para governar o país, né? É a primeira vez em muito tempo que você vê essa situação. O AfD, de fato, está ganhando uma relevância muito grande. As últimas pesquisas dizem aí que o partido chegou a bater 22% dos votos, que no regime parlamentarista é voto pra caramba, né? E num detalhe é que ele se configura como a segunda maior força política no país. Agora, apesar disso, não existe, pelo menos de acordo com o que Merz vem dito aí, nenhuma possibilidade de formação de coalizão do CDU com o AfD. Os dois, de fato, teriam uma folga tranquila para fazer uma coalizão e governar o país, mas por conta da peste que o AfD tem de ser tratado aí como um partido de extrema-direita, etc., essa chance de coalizão realmente não existe, de acordo com o que Merz fala, apesar de já ter havido aí alguns buracos no chamado Brandmauer, né? A imprensa brasileira chama de cordão sanitário, mas a tradução seria mais um muro de proteção contra incêndio, digamos assim. Então não existe muito essa possibilidade de coalizão. E uma coisa que tem se configurado como algo, na minha visão, concederam poderes especiais ao UFD, é que não só eles excluem a possibilidade do UFD fazer parte de qualquer coalizão, com 22% dos votos, né, ou seja, com quase um quarto das cadeiras do parlamento, mas eles rejeitam a aprovação de leis que tenham a aprovação, que tenha os votos do UFD. Ou seja, basicamente o parlamento alemão está dando um poder de veto ao UFD. Qualquer lei que ele votar favorável, qualquer lei que ele vota favorável, essa lei vai ser rejeitada pelo parlamento simplesmente por ter o apoio do UFD, que é, de certa forma, um poder de veto.